Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. Trabalhei como redatora e revisora durante anos. São duas funções que as pessoas poderiam olhar pra gente e falar, não, mas eles nunca conseguiriam trabalhar com isso. O TDAH não consegue passar em concurso, o TDAH não consegue trabalhar com números, não consegue trabalhar com detalhes, não consegue trabalhar com pormenores de texto, mas não tem nada que impeça a gente fazer alguma coisa, Não absolutamente nada. Só que o negócio é que a gente precisa das adaptações para fazer aquilo direito. Uhum. E quando eu falo que não tem nada que impeça, por exemplo, você dentro do seu hiperfoco, eu dentro do meu hiperfoco, eu não posso chegar e falar, este cargo não é para TDAHs. Por causa de. Não existe isso, mas a gente vai nem ter. Nem curso superior que não pode TDAH. Mesmo nas funções que a gente é bom, a gente sabe que a gente vai ter as nossas barreiras, as nossas dificuldades, mas todo mundo tem dificuldades. A diferença é que a gente pode ter uma oportunidade de ser protegido por lei de coisas que a gente vai parar de ser ok, demitir a gente por isso, talvez, por exemplo. Mas vamos lá. Eu acredito, pelo menos na atual conjuntura de 2022. Nós sabemos que o mundo, em 1922, a cultura e tudo era completamente diferente. Há 20 anos já era diferente, imagina 100 anos atrás. Eu acredito que hoje, a mentalidade hoje das pessoas com TDAH, elas realmente têm bastante essa divisão. Tá? Primeiro, nossos públicos mesmo são diferentes no sentido de você encontra muita gente que não quer. No meu, a maioria, as pessoas estão esperando ansiosamente por isso. Por isso. E são anseios parecidos. Porque a dificuldade que o que não quer tem é muito parecida da dificuldade dos que quer tem. E aí, o que eu pergunto é o seguinte. Meu ponto é o seguinte. Falando da parte assim. Biologicamente falando, nos estudos, no estudo mais atual, na posição atual que o TDAH está ali no CID, no negócio todo, não é considerado deficiência. Tá? Isso aí realmente é um consenso, tá? Nesse sentido. Mas nós sabemos que tem a questão da deficiência para fins legais e tudo mais. A gente falou um pouquinho sobre isso, não aprofundou muito, mas falamos um pouco. Agora, o meu ponto é o seguinte. É isso que eu não entendo como não pode ser, porque ele é literalmente o nome, é um déficit da bioquímica cerebral. É uma coisa que funciona... Isso não na minha cabeça, esse é o tipo de coisa que não faz sentido ele não ser, sendo que... A gente sabe que o déficit não é da atenção, é um déficit de alocação de atenção. É uma atenção volúvel. Exato. É uma atenção do que os outros querem que a gente tenha, não necessariamente que a gente quer. Mas... Não é nossa medida de atenção, é a medida dos outros para conosco. Mas o meu ponto é o seguinte, concluindo aqui direto ao ponto, que a gente já está no finalzinho, é o seguinte, eu acredito que se a gente seguir uma linha, a gente realmente está num momento histórico do tipo assim, direitos para todo o TDAH, da hora que ele nasce até a hora que ele morre, e aí passa por medicamentos pelo SUS, que não tem, só em alguns lugares que tem por leis federais ou municipais, ou leis estaduais ou municipais. Porque para muita gente tem que colocar um advogado no meio para conseguir judicialmente. Um rolo, e nem sempre consegue. E, além disso, também a questão da própria sociedade não reconhecer muito bem a parada e tudo, e a questão da inclusão do adulto também, que eu acho que ajuda muito o adulto, porque o adulto é meio que esquecido. O adulto não tem medicamento, o adulto não tem tratamento quando tem pelo SUS daquele jeito, e também não tem acesso a uma mínima estabilidade em algum emprego, alguma coisa nesse sentido. Mas o meu ponto é o seguinte, Tata. De repente, a gente fazendo, tipo assim, ajusta, apara algumas arestas do lado direito, apara algumas arestas do lado esquerdo e consegue alguns direitos que podem ser até aperfeiçoados. Por que eu digo até? A lei que foi aprovada ano passado, né? A 14254 de 2021, que demorou muito tempo. 13 anos, tá? 13 sim, anos aquela para crianças e adolescentes. Para crianças e adolescentes. Em fase escolar, sim. Em fase escolar. Ela é uma lei que ela não abraça todo o TDAH. Acabou a escola, acabou. Né? Aí tá tendo o que acontece. A partir do momento que você tá prestando o Enem vestibular, você já é esquecido pela lei. Já é esquecido pela lei. Mas aí tá rolando um movimento no Senado para aperfeiçoar essa lei, esticar até o ensino superior. Mas, novamente, assim que você pega o canudo, acabou. Você não tem mais nada TDAH. Se vira, pé na tua bunda, entendeu? E aí falta essa lei realmente que engloba esse negócio todo. O meu ponto aqui é o seguinte.
Tata, pelo menos na conjuntura atual que a gente está, de repente é interessante que a gente tenha que ter um início, um pontapé inicial, que já foi muito importante ano passado, com aquela primeira lei para TDAH federal, né? Que foi essa luta toda aí. Mas é importante também que esse projeto de lei ele consiga avançar sem muita resistência. Eu acho que é questão até um pouco estratégica. Porém, vai que demora alguns anos e aí as pessoas mudam de ideia e tudo. Eu acho que as coisas têm que passar pela comissão com muito debate. Sim. Tem que passar por audiências públicas, onde a pessoa que é a favor, a pessoa que é contra, debata e troca ideias. O meu medo da parte de audiência pública, por exemplo, que a gente já discutiu isso, é de jogar, por exemplo, para a população, é chegar na população, por exemplo, que não é só TDAH que vai opinar por nós mesmos. É livre. É né? neurotípico que vai opinar por nós mesmos. É o cara que nega diagnóstico de TDAH porque ele acha que você é muito inteligente porque você é concursado, Yuri. Então tu só quer benefício, tu quer uma vaguinha especial, seu espertalhão. Exato. Os caras são assim, os caras são foda, velho. O meu medo de chegar numa não é nem audiência, mas uma votação pública, por exemplo, no site da Câmara ou do Senado, alguma coisa assim, não é a própria população TDAH, que tem o direito e todo o direito de decidir por nós mesmos. Mas são os outros, porque a gente sabe que há muitos profissionais que não estão nem preparados e são alguns profissionais que dão o diagnóstico. Poxa, a quantidade de vezes que eu já ouvi isso, que você já deve ter ouvido isso, de o profissional X me negou o diagnóstico porque eu tenho um diploma de ensino médio, porque eu não deveria ter me formado no ensino médio, então eu não tenho TDAH. Você não tem TDAH, é ridículo. E assim, eu já ouvi coisas do tipo, você não tem TDAH porque... pessoas que me relatam coisas. Você não tem TDAH porque sua desatenção é porque você está acima do peso. Você é uma pessoa obesa e você está acima do peso, então sua distração é por causa disso. Ou, você não se alimenta direito e você não está dormindo, então você não pode ter TDAH, isso é outra coisa. Ou, às vezes você dorme mal por causa do TDAH. Exatamente. Ele dá transtornos de sono também. E, sabe... Cara, mas então, é o que eu penso... São essas pessoas que também podem votar. E aí o meu problema meu maior medo de levar para uma votação pública não é a galera TDAH, é se a gente pudesse pegar... Mas aí eu vou te falar uma coisa. Infelizmente, isso faz parte do sistema democrático. Quando abre uma audiência pública, é pública... E vai todo tipo de gente, do cachaceiro que não entende porra nenhuma, mas vai lá só pra encher o saco, pra tumultuar, até o cara que estuda pra caralho. Mas até o bot. Enfim, o que eu quero dizer pra você, Tato, é o seguinte, concluindo esse assunto aqui. Infelizmente é o processo que nós temos que passar. E eu acredito, de coração, que se a gente tentar chegar num denominador comum que una pelo menos 80% da galera, a gente tem mais chance de alguma coisa. Então, eu entendo sua preocupação, mas também tem uma preocupação minha com relação a isso. Se a gente chegar num tipo de lei ou no tipo de entendimento que cria uma racha entre os próprios TDAH, que já são um tititico de 7% até 10% da população, ou seja, é quase nada dividido por 2, qualquer pessoa vai destruir a nossa causa em qualquer audiência pública, você está entendendo? Então, a gente tem uma questão da ciência envolvida, tem uma questão de direitos e de ONU, de convenção da OMS, e também tem uma questão um pouco de estratégica. Então, isso é uma coisa que eu acredito. Estratégica, eu entendo. Eu acredito, Por enquanto, eu tô... Por enquanto. Quanto a essa PL, eu estou funcionando na esperança, porque ela está passando com a deficiência e ela foi retirada e ela foi incluída de novo. É uma coisa meio doida. E o próprio relator agora acredita... O próprio relator do projeto que não acreditava que era deficiência, agora está defendendo deficiência. Então, e vai ser uma das pessoas que vai julgar na CCJ, que é uma das últimas coisas que vai passar. Então, eu acho que por enquanto, eu estou funcionando na esperança, porque eu não sei, eu só quero acreditar, sabe? É o meu momento de acreditar em alguma coisa, porque até agora eu não sei quanto a você, mas eu acho que nós dois, a gente nunca achou que fosse possível de todo sempre, que a gente fosse viver para ter essa oportunidade. Uma oportunidade, né? E eu tenho a real noção que isso, aprovando, por exemplo, essa legislação, não vai ser para mim nem para você.
vai ser uma coisa que a gente vai construir para próximas gerações, às vezes o real a gente vai embora, disso, a lei fica. Exato. A gente vai embora, a lei fica, o benefício fica. As próximas fica, gerações, né? que talvez tenham um impacto que a gente não vai sentir em vida, talvez, que é daquela criança daqui, sei lá, nosso neto, nosso bisneto, de talvez ver isso de uma escola e uma sociedade que não vai ser mais ok zoar essa criança por ela ser TDAH. Porque nós dois nascemos em uma geração que era ok piada racista, piada capacitista, e as pessoas achavam que isso era piada. E hoje a sociedade hoje é uma ofensa já de discute. verdade. E hoje um tem crime. uma lei falando que é crime você fazer isso. Caraca. Então, talvez essa transformação cultural ainda esteja começando no TDAH. Eu tô pensando, talvez, assim, daqui a 2, 3 gerações, que eu não vou estar viva, mas talvez o meu trisneto, se algum dia eu tiver filhos, porque até esse momento eu não tenho, mas, sabe, talvez o meu trisneto não sofra o que eu sofri, que a minha bisavó, os meus bisavós, porque eu devo ter parentes tomou a chinelada, o seu bisavô. Por causa dos impactos. Porque quando a gente... Por exemplo, quando as pessoas falam nenhum TDAH morreu na história por ser TDAH. Morreu. Claro que sim, velho. Os hospícios nasceram, os manicômios nasceram no Egito, mais ou menos no século II. O último hospício, manicômio, fechou no Brasil em 1980 e alguma coisa. Não, 2000. Foi mais ou menos começo dos anos 2000. Caraca. Tanto que tem aquele documentário, um documentário assim, fortíssimo sobre o último... eu não lembro qual é o nome, mas eu assisti esse documentário sobre... E as pessoas largavam qualquer pessoa que fugisse do padrão social. Joga lá. Então, a gente deve ter casos nas nossas famílias, ou de famílias de outros TDAHs, que foi o tio louco que foi jogado no hospício, que não se encaixava, ele era o tio doidinho. E as pessoas... E vivia nesse sofrimento terrível. Imagina quantos TDAHs não sofreram por lobotomia ou eletrochoque por ser agitado demais, por esquecer as coisas. Então, vamos dar um choque na cabeça para ele chacoalhar e lembrar. TDAHs morreram por isso. E muita gente que deve talvez ter sido das nossas linhagens. E das linhagens de muitas outras pessoas. Linhagens que podem ter acabado, que talvez fosse uma das últimas pessoas da família. Ela não teve filhos porque ela foi aprisionada e torturada em vida por ser diferente da sociedade. Por ser quem é. E hoje, eu e você estamos num podcast falando que é ok ser diferente. A gente sobreviveu pra estar hoje falando isso. Então... Isso, talvez, os impactos de uma legislação não sejam para mim ou para você. A gente vai ver um pouco, talvez, disso em vida, mas imagina se a gente imaginar um pouquinho, os TDAHs continuam sendo exterminados porque são pessoas que não conseguem estabilidade no emprego, não conseguem uma esposa, não conseguem ter filhos porque não conseguem ter o mínimo de previsibilidade e não vão conseguir ter sua família, sua geração. E é tudo silencioso... E tá tudo ok, não precisa de lei, você é muito inteligente, é só você querer, é só você prestar atenção. Porque às vezes existe um sofrimento que está sendo velado e mascarado a todo custo, e em algum momento o custo vai ser muito alto. Exatamente. Então talvez legislações sejam um momento de tentar que o custo do sofrimento não seja tão alto e dê uma amenizada um pouco nisso.